Eu quero compartilhar com os irmãos nesta hora uma meditação no livro de Jó, capítulo 1. E nós vamos pensar um pouco sobre o tema Por que os justos sofrem? Jó, capítulo 1, vamos ler esse capítulo todo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou
nem atribuiu a Deus falta alguma. Pois bem, meus queridos, nós estamos diante da história de Jó. Segundo a Bíblia, um homem íntegro, reto e temente a Deus. A história de Jó, ela tem início com uma cena onde aparece 3 personagens: Satanás, Deus e Jó. Satanás aparece diante de Deus para acusar Jó. Satanás insiste que Jó serve a Deus somente porque o Senhor o protege. Satanás pede permissão a Deus para testar a fé e a lealdade de Jó. E Deus concede a sua permissão, mas apenas dentro dos limites que o próprio Deus estabelece. Depois que Jó perde sua família, sua riqueza e sua saúde, surge a pergunta: por que os justos sofrem? Nós lemos no início dizendo que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Deus então permite todas essas mazelas descritas no texto que nós lemos. E então surge-nos a pergunta: por que os justos sofrem? Sabe, irmãos, depois do intenso e angustiante sofrimento de Jó, os 3 amigos de Jó, que estão descritos em outras partes deste livro, Elifas, Bildade e Zofar, aparecem com o fim de confortar o servo Jó e começam a discutir a sua enorme série de tragédias. Os amigos de Jó insistem que seu sofrimento é em castigo pelo pecado em sua vida. Insistem como que se ele estivesse sofrendo em detrimento de algum possível pecado. Jó, no entanto, continua a ser dedicado a Deus por tudo isso e afirma que sua vida não tem sido uma vida de pecado. Um quarto homem, Eliú, diz a Jó que ele precisa se humilhar e se submeter ao uso de dificuldades, de sofrimentos por parte de Deus para purificar a sua vida. A história de vida de Jó ajuda a entender algumas verdades que circundam a vida de qualquer ser humano. São elas: Satanás não tem poder de nos afligir com destruição física e financeira sem a permissão de Deus. Então, essa história de vida de Jó nos ajuda a entender algumas verdades. Verdades estas que estão circundando a vida de qualquer um de nós. E uma verdade que nós aprendemos na história de Jó é que Satanás não tem poder de nos afligir com destruição sem a permissão de Deus. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus tem todo o poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Isso vai além da nossa capacidade humana de compreensão, o porquê por trás de todo o sofrimento no mundo. Às vezes, não compreendemos os porquês dos sofrimentos de todos nós enquanto no mundo. Mas aprendemos pela história de Jó que Deus tem todo o poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Outra coisa que podemos aprender é que os ímpios vão receber o pagamento por suas ações. Nem sempre nós podemos culpar o nosso sofrimento e pecado em nossos estilos de vida. Sofrimento, meus queridos, às vezes pode ser permitido em nossas vidas para purificar,
para testar, para ensinar ou fortalecer a nossa alma e a nossa vida espiritual. Outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus continua a ser suficiente e a merecer e desejar o nosso amor, o nosso louvor em todas as circunstâncias da vida. Apesar dos sofrimentos, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, Deus continua a ser suficiente. O fato de o justo estar sofrendo não significa dizer que Deus deixa de ser suficiente. Não significa dizer que Deus perde o controle da sua história. Depois de tudo o que ocorreu na vida de Jó, então Jó questiona o próprio Deus. E aqui eu aprendo que os questionamentos são próprios da vida humana. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Mas mesmo em meio aos sofrimentos, ele questionou o próprio Deus. E ao questionar o seu Deus, Jó aprende lições valiosas sobre a soberania de Deus e a sua necessidade de confiar totalmente no Senhor. Deus então restabelece tudo quanto Jó havia perdido. A saúde, a felicidade, a prosperidade para muito além do seu estado anterior. E aí, meus queridos, nós podemos ver na história de Jó e nesse texto que nós lemos alguns prenúncios que apontam para Jesus Cristo, nosso Senhor. Na medida em que Jó questiona a causa da sua miséria, na medida em que Jó questiona a causa dos seus sofrimentos, 3 perguntas vieram à sua mente. E todas elas são respondidas prenunciando Jesus Cristo. Ou talvez usando outras palavras, Jó recebe as respostas e essas respostas são todas apontando para o Salvador Jesus Cristo. Observe o capítulo 14, no versículo 4, nós temos a primeira pergunta que Jó faz quando dos seus questionamentos. Diante de tudo que passa, diante de tudo que sofre, Jó disse: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E ele mesmo responde: ninguém. A pergunta de Jó, meus queridos, vem de um coração que reconhecia não poder agradar a Deus ou se justificar diante dele. Jó ele se considerava alguém imundo ao ponto de não poder tirar nada puro para oferecer ao seu Deus. Ele faz uma pergunta, e uma pergunta que vem de um coração que reconhecia não poder agradar a Deus ou se justificar diante dele. Deus, meus queridos, é santo. Nós não somos santos. Jó sabia que existe um grande abismo entre Deus e o homem causado pelo pecado. A resposta à pergunta angustiada de Jó é encontrada em Jesus Cristo. Quem da imundícia pode tirar alguma coisa pura? E a resposta é somente Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados e trocou-a por sua justiça, tornando-nos assim aceitáveis aos olhos de Deus. Nós, diz a palavra de Deus, éramos considerados como que trapos de imundícia. De nós mesmos não poderia sair nada puro. Mas o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados, trocando-a por sua justiça, tornando assim nós aceitáveis diante dos olhos de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 14, disse que
porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 21 a 23, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, quando surge a pergunta, quem da imundícia pode tirar alguma coisa pura? Paulo diz que antes nós estávamos separados de Deus, com as nossas mentes sendo inimigas por causa do nosso mau procedimento, vivendo em pura imundícia, e não podia tirar nenhuma coisa pura de nós, mas ele nos reconciliou com Deus por meio do seu corpo físico, mediante a morte, para nos apresentar diante dele santos e inculpáveis. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma outra pergunta que Jó faz ainda no capítulo 14 está agora no verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Jó aqui faz uma pergunta sobre a eternidade. Sabe, os sofrimentos permitidos por Deus na vida de Jó o fizeram refletir sobre a sua eternidade. E em razão disso ele diz: expira o homem, e onde está? Essa pergunta que aponta para a eternidade, para a vida e para a morte, é respondida também apenas em Cristo Jesus. Com Cristo, a resposta à pergunta expira o homem e onde está é vida eterna no céu. Sem Cristo, a resposta para essa pergunta expira o homem e onde está, a resposta é nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, conforme descrito em Mateus capítulo 25, versículo 30. Uma outra pergunta que Jó faz em razão ou em detrimento do seu sofrimento, continua no capítulo 14, agora no verso 14. Se um homem morre, viverá outra vez? Mais uma vez a resposta é encontrada somente em Cristo Jesus. Nós realmente viveremos de novo se estamos em Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí, meus queridos, de novo nós temos as respostas para as indagações de Jó, um servo reto, íntegro e temente a Deus, que Deus permitiu intenso sofrimento às suas vidas, e essas respostas que Jó fez, essas perguntas que Jó fez, as respostas todas apontam para Cristo Jesus. Então ele está perguntando: se um homem morre, viverá outra vez?
Nós só podemos crer numa vida após a morte quando nós estamos seguros na morte de Jesus Cristo. Como a palavra de Deus diz, as primícias entre os que dormem. E eu quero concluir fazendo algumas aplicações da história de Jó para nós nesta hora. A história de vida de Jó nos lembra que existe um conflito cósmico acontecendo por trás dos acontecimentos sobre os quais não sabemos nada. As coisas estão acontecendo aí fora no mundo a todo tempo, em todos os lugares e desde sempre. Mas quando a gente olha para a história de vida de Jó, essa história nos lembra, nos faz pensar, nos faz refletir sobre o fato de que existe sempre um conflito cósmico acontecendo por trás de tudo o que rola, sobre os quais nós não sabemos nada. Por exemplo, acontece nos nossos dias uma pandemia de dimensões inimagináveis, as quais não sabemos nada, e aqueles que mais sabem, pouco sabem a respeito. Mas muitas vezes, em meio a essas circunstâncias, nos perguntamos: por que Deus permite assim? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite uma pandemia? Por que Deus permite milhões de mortes em razão da pandemia? E acabamos questionando ou duvidando da bondade de Deus, duvidando do controle de Deus sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e sem ver a imagem completa. Nós começamos a fazer questionamentos, começamos a duvidar, mas nós temos uma visão míope daquilo que está acontecendo. Nós, pelo fato de, embora crentes, sermos ainda habitantes de um corpo que é carnal, somos seres limitados, então nós temos uma imagem, uma visão limitada. Nós não conseguimos ter uma visão completa, uma visão de toda a imagem daquilo que está acontecendo. Mas a história de vida de Jó nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Devemos confiar no Senhor não apenas quando não entendemos, mas devemos confiar porque não entendemos. Sabe, meus queridos, eu gostaria que você gravasse essa frase, você anotasse ela aí na capa da sua Bíblia. Nós devemos confiar no Senhor, não apenas quando não entendemos, mas devemos confiar porque não entendemos. Jó nos ensinou isso na sua história de vida. Sabe, ele confiava no Senhor não apenas quando não entendia, mas ele confiou no Senhor mesmo porque não entendia. E às vezes nós temos dificuldade de confiar em Deus porque nós não entendemos, porque nós não conseguimos ver a imagem completa, nós não temos uma visão completa, global de tudo aquilo que nos cerca, nós não temos ciência do porquê estamos passando por esse ou por aquele sofrimento, por essa ou por aquela adversidade. Mas nós precisamos aprender com Jó que nós devemos confiar no Senhor, não apenas quando não entendemos, mas devemos confiar porque não entendemos. Sabe, o salmista nos diz no Salmo capítulo 18, verso 30, o caminho de Deus é perfeito. E se os caminhos de Deus são perfeitos, então podemos confiar em tudo o que Ele faz. E tudo o que Ele permite também é perfeito. Podemos ou não confiar? Se a palavra de Deus nos assegura de que o caminho de Deus é perfeito, ainda que não entendendo, ainda que quando não entendendo, ainda que porque não entendendo,
nós podemos confiar no Senhor, porque a sua palavra nos assegura que o caminho de Deus é perfeito. Isso pode não nos parecer possível, mas nossas mentes não são a mente de Deus. O Senhor mesmo disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, 8 e 9. Portanto, meus queridos, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, tão somente obedecer e confiar nele, submetendo-nos à sua vontade, quer entendamos ou não. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que nós nos espelhemos na história de vida de Jó, que, embora sendo reto, íntegro e temente a Deus, ainda assim Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, tocasse nos seus bens, tocasse na sua família. Mas mesmo assim, Jó entendeu que Deus estava no controle da sua vida e da sua história. Que esta rápida reflexão nos ajude a viver uma vida de confiança na soberania de Deus e no controle que Deus tem sobre a história e sobre as nossas vidas. Que assim seja para o nosso bem-estar e que acima de tudo seja para a glória daquele a quem servimos. Amém.